O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um bloqueio de 11,2 bilhões de reais no orçamento de 2024. Além disso, ele também anunciou ontem um contingenciamento de 3,8 bilhões. Segundo Haddad, as medidas são necessárias para que o governo consiga cumprir a regra de gastos prevista no arcabouço fiscal. De maneira geral, o arcabouço determina que despesas só podem crescer em uma certa proporção das receitas. Vamos ouvir aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na coletiva que ele concedeu ontem à noite aqui em Brasília. Nós, como fizemos da outra vez, Simone e eu trouxemos ao presidente da República os números da área econômica, né, para nós fazermos um entendimento sobre a determinação que o presidente deu de cumprimento do arcabouço fiscal, como foi anunciado da outra vez. Naquela ocasião, nós anunciamos uma restrição de despesas para o orçamento de 25, né, que já está pactuada com os ministérios e que a ministra Simone vai ter o tempo necessário para detalhar oportunamente. Agora nós estamos falando da execução orçamentária de 2024, tá certo? A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses, mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas, e nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em 11,2 bilhões de bloqueio, em virtude de um excesso de dispêndio acima dos 2,5% previstos no arcabouço fiscal, e de 3,8 bilhões, o que totaliza 15 bilhões, de contingenciamento em virtude da receita, né, particularmente em função do fato de que ainda não foram resolvidos os problemas pendentes junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal. Então nós tomamos a decisão de já incorporar uma eventual perda em função desse adiamento para contemplar o arcabouço fiscal dentro da banda prevista na LDO. Então são 3,8 de contingenciamento, 11,2 de bloqueio, totalizando nesse relatório 15 bilhões de reais. Esses bloqueios e contingenciamentos vão atingir basicamente recursos de investimentos do governo federal. As obras do PAC, nesse primeiro momento, foram poupadas. O problema, Rodrigo Oliveira, eu vou levar para você, é que o seguinte, é que levantamento da Instituição Fiscal Independente, né, que é um órgão do Senado que monitora as contas públicas, esse levantamento aponta que a tesourada necessária para você cumprir o arcabouço fiscal seria de 57 bilhões e não de 15 bilhões. Ou seja, Rodrigo Oliveira, que BO, hein? Então, mas vamos lá, vamos por partes, né? O que é? Isso, na prática, é sim uma boa notícia, né? Uma sinalização, pelo menos, que há alguma preocupação com as contas públicas. O Haddad estava muito chateado de ficar aparecendo aí em memes e outras criações de inteligência artificial, onde tudo que ele fala se refere à cobrança de impostos. Durante o dia de ontem, o mercado ficou muito estressado com notícias de que o corte de gastos do orçamento do ano que vem, de 25 bi mais ou menos, que está previsto, algumas pessoas da ala política aí do governo soltaram para a imprensa que isso ia paralisar alguns ministérios. Então, a taxa de juros futura foi lá para cima, chegou a subir 20 pontos base, na máxima do dia lá em alguns vencimentos, que é um movimento gigantesco. O dólar também deu uma boa disparada e o Haddad então resolveu, depois dessa reunião da Junta de Execução Orçamentária, né, que tem ali a Tebet, o Haddad, Rui Costa e a Esther Dweck, que é a de gestão, ministra de gestão, resolveu chamar a imprensa e falar, olha, vou avisar logo aqui, segundo ele, para evitar especulação, mas na verdade assim,
era uma forma de tentar trazer um pouco de controle, um pouco de calma, um pouco de boa notícia para o mercado, que está muitíssimo desconfiado, e daí o que a gente viu naquela entrevista da Record, que saiu antes e acabou mexendo com tudo no começo da semana, bagunçando tudo, levou o dólar lá para cima, fez os juros dispararem também. Ontem, durante o dia, essas histórias de que teria uma ala política que não está concordando com esses cortes do ano que vem, no fim do dia, o Haddad conseguiu uma boa sinalização. A nossa querida Gleisi Hoffmann gravou um vídeo falando que a carga tributária não aumentou, que a gente até comentou ontem, saiu fortalecido da conversa com o presidente autorizou que ele cumpra a lei. Essas coisas a gente só vê no Brasil, a gente só vê por aqui, como diria a outra emissora lá. E aí anunciou então esses 15 bi. Como é que isso se posiciona no mercado, né? O mercado financeiro, né, e os economistas em geral acham não tanto os 50 bi como a IFI, mas a maior parte dos economistas estava ali falando entre 20 e 30 bi para este momento, tá? Mas nas últimas pesquisas, o BTG tinha feito uma pesquisa também com o pessoal do mercado e ninguém imaginava que o governo faria uma contenção, como o Haddad disse, de mais de 10 bi. E o Haddad apareceu com 15 bi. Então, é uma notícia melhor do que o esperado, mas pior do que o necessário. Ok, já tem resultado, o dólar sobe um pouquinho hoje, a bolsa está subindo, o juro está recuando bastante, não tudo que subiu, mas recuando bastante, já é uma sinalização boa. O que todo mundo tem dúvida é justamente isso. Todo mundo sabe que isso é insuficiente. Por que é insuficiente? É insuficiente porque os cortes ainda são pequenos, né? E aí, só para a gente destrinchar aqui, o bloqueio você faz sobre aquelas despesas que já estão acima do limite, né? Na previsão do governo, o governo olha para aquilo lá e fala, olha, essa aqui já está acima do limite do arcabouço fiscal, que é a despesa só pode crescer inflação mais 2,5%. Então, a gente tem que bloquear isso, 11 bi de bloqueio. E o contingenciamento? Olha, não teve receita para manter a meta fiscal ali de déficit zero. E aí tem uma ideia. O juro de quando que eu estou falando, o Eduardo, é o juro futuro. Depois eu volto a você aqui, mas é isso. Eu estou falando do juro futuro. É esse que se mexe todo dia. A Selic só quando o Copom decide que ela se mexe. E nos bancos, aí eles trabalham da forma como eles acham direito. Mas o juro futuro impacta esse juro. Mas o que eu estava falando é o seguinte, então você tem o Haddad deixando um pouco mais claro para todo mundo que ele não está mirando no déficit zero. E ontem, durante essa entrevista aí, ele falava, olha, tem menos 0,25 e mais 0,25 de banda do resultado primário, né? 0,25 do PIB. Então, o que acontece? A gente pode ter um superávit primário de até 0,25 do PIB, que ninguém acredita vai acontecer, ou um resultado primário de déficit de 0,25% do PIB, que está aí nos 30 bi de rombo. O que o Haddad deixou meio claro ontem? Olha, a gente não vai fazer um esforço para chegar no déficit zero, mas a gente vai fazer um esforço para ficar dentro da regra. E essa é uma coisa que é bem vista, né? Se vocês lembrarem, lá no ano passado, quando o Banco Central começou a colocar nas atas de decisão ali do Comitê de Política Monetária sobre juros, etc. e tal, ele falava, é importante que o governo mostre que ele está comprometido com a regra fiscal. Talvez ele não alcance, a gente entende, mas mostrar comprometimento, né? É aquela coisa, levanta cedo todo dia e vai trabalhar. Às vezes você não fica rico, mas a pessoa do lado já fica, poxa, ele está comprometido com esse negócio de tentar ganhar uma vida melhor, fazer uma vida melhor para a família dele. É mais fácil de você ganhar ajuda se precisar, né?
obviamente, essa é uma comparação meio esdrúxula, mas é mais ou menos isso, no sentido de, olha, o governo está comprometido com o fiscal, então eu posso aceitar aqui juros, emprestar dinheiro para o governo a juros menores, porque esse governo realmente parece que está comprometido. Mas é um compromisso meio mais ou menos. Tem algumas coisas que a gente vai ver na segunda-feira, na divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas, que vão mostrar, por exemplo, que o governo continua acreditando que vai vir receita dos céus, né, de decisão do CARF, de não sei o quê. Falou que o contingenciamento agora foi por causa da prorrogação da desoneração da folha sem compensação, porque o STF deixou até setembro para o Legislativo e o Executivo acharem um acordo, né? A gente falou sobre isso, o Senado está naquela briga com o Executivo sobre quais medidas serão adotadas para compensar a desoneração da folha. Então, assim, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas verdadeiramente é uma boa notícia, é uma boa sinalização que a equipe econômica deu ontem, de que, olha, a gente não está, talvez a gente não esteja tão imbuídos de responsabilidade fiscal como gostariam, mas também a gente não largou de lado e está tocando a vida como se nada fosse acontecer. Enquanto isso, o governo vai tentando taxar mais um pouquinho, que aí ele precisa cortar menos gasto. Esse aqui é o ponto, né, meu caro Rodrigo Oliveira? Ô, Rodrigo, me tira uma dúvida, que eu acho que talvez seja a dúvida de toda a nossa audiência. Ontem, o Haddad, ele fez a seguinte... Ele diferenciou, né? Falou que haverá um bloqueio de 11,2 bilhões e um contingenciamento de 3,8 bilhões. Dá para a gente explicar rapidinho o que é bloqueio, o que é contingenciamento? Porque é uma parte super complicada no orçamento, só para a gente entender direitinho. Não, é até quase simples. O bloqueio você faz quando as despesas ultrapassam, né, as previsões de despesas ultrapassam o limite da meta fiscal ali, do objetivo fiscal que está no arcabouço, que é de IPCA mais 2,5%. Então, as despesas só podem subir inflação mais 2,5%. Se as previsões para essas despesas ultrapassam esse valor, você é obrigado a bloquear as despesas. Do outro lado, o contingenciamento, normalmente é em função de frustração de receitas, porque o contingenciamento diz respeito à meta fiscal em si. Então, se você tem uma previsão de que a meta fiscal, que o resultado primário lá no final do ano vai ficar fora da banda de segurança ali de 0,25 do PIB e menos 0,25 do PIB, que é a desse ano, você tem que contingenciar. Então, nas contas do governo, por enquanto, a gente está só com 3 bi e poucos saindo, ultrapassando ali o teto, né? É um teto invertido, porque é negativo, o teto do limite ali da meta fiscal. Como eu disse, tem muito mais problema nas contas públicas, tem muito mais coisa para cortar. O que ficou de positivo nisso tudo é que a impressão que estava dando, até por causa das falas do Lula, é que ninguém estava nem olhando, ninguém estava nem aí para isso. Eu ainda acredito que lá no fim do ano o governo vai ter que mudar a meta fiscal, porque senão ele vai ficar fora desses limites, mas, por enquanto, né, o mercado gosta de ser enganado. E o recado que o governo deu para o mercado é que, olha, a gente vai continuar falando que a gente vai atrás desse objetivo da meta fiscal.